tour pelas minhas agulhas, vambora? Hoje é o dia que eu prometi pra vocês que a gente vai abordar um dos assuntos que mais me perguntam desde que eu comecei a fazer os meus amigurumis. Você já comprou o fio, você tá todo animado pra começar, mas não faz ideia de qual agulha usar. Com base na minha experiência, eu vou te apresentar as agulhas que eu tenho, que são essas, e as que eu já usei, as que eu não gostei e as que eu adorei. Vamos lá? O meu primeiro contato com agulhas de crochê foi com essa rosinha aqui do kit da Círculo e ela tem 2,5. Ela é em metal, como vocês podem ver, e assim, ela foi minha companheira por boa parte do meu primeiro projeto de amigurumi, que é aquela raposinha do kit de animais do bosque que eu comentei com vocês no vídeo passado. E assim, por nunca ter tido contato antes com nenhuma outra agulha de crochê, eu achei que só existisse essa opção na vida, né? Então, eu segui com ela firme e forte por toda a base do corpinho do amigurumi. E antes da troca de cor, minha amiga Paty me presenteou com essa clover aqui, amarelinha, que é uma graça emborrachada e assim, eu achei ela infinitamente melhor, não tinha nem comparação. Ela é muito mais ergonômica, ela é confortável e ela não me dava bolhas. E além da firmeza ao segurar a agulha, enfim, que eu não tinha com essa aqui. E aí, além da questão da ergonomia, eu tenho uma questão que é até engraçada compartilhar, né? Essa peculiaridade sobre mim. E eu divido ela com uma das minhas melhores amigas, a Luísa. E a gente sua muito nas mãos, muito. Então, assim, não é qualquer caneta que servia pra gente na escola, não é qualquer tapetinho de yoga que a gente consegue usar sem escorregar, e assim, é claro que isso não seria diferente no crochê. Eu tinha certa dificuldade de segurar a agulha de metal, porque ela acabava escorregando na minha mão, não me dava firmeza, e já emborrachada, ela não tem esse problema. Então, a segunda parte do meu projeto, eu já segui com essa clover amarelinha, que virou meu xodó. E ela é linda, maravilhosa, amo, uso em vários projetos. Mas a minha favorita do momento é essa Tulip, que é uma marca muito boa também. É o preço muito parecido com a Clover. As duas têm propostas muito parecidas, vejam. As duas são emborrachadas, mas eu acho aqui essa partezinha da Tulip um pouco mais ergonômica que da Clover. Vejam a diferença. Tá vendo que essa tem uma barriguinha assim que é um pouco melhor. E aqui o ganchinho da Tulip pega um pouco melhor que o da Clover, mas as duas são excelentes. A Tulip é um pouquinho mais cara que a Clover, mas as duas são excelentes propostas de agulhas emborrachadas. Eu me encontrei, amei a marca, já fui pesquisar para comprar outros tamanhos, porque eu já sou assim, né? Eu já quero o kit completo. Mas, quando eu vi o preço, meus amigos, quase caí para trás. Não é uma agulha barata. Na pesquisa que eu fiz antes de fazer esse roteiro, eu encontrei preços assim entre 60 e 80. Então, não é um investimento barato, né? É um investimento significativo para quem tá começando. Então, nesse primeiro momento, eu pensei que não fazia sentido para mim investir tanto assim, porque eu também não sabia se eu ia continuar. Era meu primeiro projeto, né? Sabe como é? Eu também já comecei e não dei continuidade em vários hobbies. Aí imagino que você aí que tá assistindo também. Então, eu falei assim, não, dessa vez eu vou ser comedida. E aí, o que aconteceu? Meu namorado me levou em um armarinho no centro da cidade pra ver. Falei assim, vamos lá ver, vou te mostrar que tipo de opção que tem. E aí, meu Deus, foi aquela loucura, né? Uma loja gigantesca. Tinha assim, prateleira do chão até o teto com linha. Então, eu nem imaginava que tinha tanta opção assim de linha, de agulha, de acessórios. E aí eu me joguei, falei, é isso. Vambora, cartão de crédito parcela e fui embora. E esse dia eu gastei horrores, gente. Gastei demais. Comprei linhas que assim, eu não tinha nem projeto específico. Comprei agulhas diferentes para testar. E numa dessas, eu acabei comprando esse kit aqui, emborrachadinho da Círculo, que ele já tem essa proposta, que ela é muito parecida com a da Clover, mas com um preço muito mais acessível, né? Então aqui, ó, eu comprei todos os tamanhos que tinham disponíveis. E você vê, elas são opções emborrachadas, como a gente falou aqui no vídeo. Elas têm o tamanho de 2,5 até 4, 4,5,
4, 4,5, esse aqui é 4,5. São lindas, são muito confortáveis, assim, para um primeiro momento. Não se comparam à opção da Tulip, realmente, eu sou uma Tulip fã. Veja que tem essa diferença da barriguinha que eu comentei com vocês, que é o que mais me ajuda na ergonomia, na hora de segurar a agulha, de puxar a linha, enfim. Um ponto positivo que, em comparação da Tulip com a Círculo, é que aqui, essa pontinha da agulha, eu acho que ela puxa melhor. Mas a questão da ergonomia, a Tulip é imbatível. Então, em que pese seja melhor essa partezinha da agulha em comparação, né, com a pouca experiência que eu tive até o momento, eu ainda prefiro a Tulip. Pesquisando, né, também os preços e tal, eu achei preços entre R$ 9,00 e R$ 22,00, né, desse tamanho 2,5, que é o inicial. Então, se você está começando e não sabe ainda, né, qual o tamanho que você vai usar, qual que é o tipo que você gosta, ela é uma excelente opção de entrada, né, para você testar a agulha emborrachada, para você não investir um valor tão alto. Ela não tem o mesmo conforto da Clover, não adianta, não tem. Mas já dá para você ter uma boa noção do que é uma agulha emborrachada. E aí, gente, como eu já me encontrei com as agulhas emborrachadas logo de cara, eu não cheguei nem a testar as outras opções, né, mas um dia eu acabei comprando, né, essa de madeira. Eu até tenho ela aqui, ó, nem sei a numeração, é 1,5. Que aqui, mas assim, eu não cheguei a usar porque os projetos de amigurumi que eu peguei até hoje, a gente sempre usa agulhas a partir de 2,25 e essa aqui de 1,5, nem uso, nunca usei, porque quando eu comprei eu não fazia ideia, né, como que se os outros projetos pediriam agulhas maiores, menores. Eu sei que também tem uma de plástico, mas eu também não tentei porque eu acredito que vai ter o mesmo problema que é de metal para minha mão, que sua muito, então assim, nem foi atrás, mas se você quiser tentar, é uma ótima opção, para quem não sua a mão. E, gente, outro ponto que é muito importante na hora de você escolher a sua agulha é a espessura. Compre esses kits de Meu Primeiro Amigurumi, ou essas revistinhas específicas que já vem com a receitinha, né, e a indicação correta do tamanho da agulha. Em paralelo, compre um novelinho para você treinar os seus pontos e treine muito mesmo, não economize. A gente vai fazer aqui no canal, inclusive, uma série para cada ponto, com um vídeo detalhado e com um vídeo mais curtinho separado para você ver, assim, sem maiores explicações, quando você precisar só de uma visualização rápida, sabe? Voltando nas agulhas, eu sinceramente ainda não consigo definir sozinha qual o melhor tamanho de agulha para cada projeto. Então, o que eu faço? Eu prefiro seguir as recomendações de quem entende, né? Enquanto eu vou pegando a confiança, para só depois me aventurar nesses testes de tamanhos diferentes para cada projeto. Eu sei que isso é possível, né? O que eu aprendi até o momento com quem entende, minha sogra, é que no rótulo dos novelos eles indicam os tamanhos das agulhas que servem para aquele tipo de linha. Então, eles sugerem geralmente uma margem de aproximadamente 2 milímetros de diferença entre a mínima e a máxima. Nesse começo, o que eu indico é que você basicamente comece com um novelo avulso mesmo. Eu vou pegar um novelo. Eu tinha que ter pegado um novelo. Aqui. Esse aqui eu comprei para treinar. Esse aqui, por exemplo, é de 2,5 a 4,5, né? A sugestão. Então, essa variação, ela define se o seu trabalho vai ficar menor ou maior, sendo que o trabalho varia de acordo com o tamanho da agulha. Então, se você usar uma agulha de 2,5, ele vai ficar menor. E o de 3 vai ficar maior, né? E assim vai. Você pode comprar um novelinho desse, é o Amigurumi Soft da Círculo, para você treinar. E ele já é compatível com a maioria dos kits de amigurumi iniciante, que também pedem uma agulha de 2,5. Você treina em paralelo, aprende os pontos, e aí depois você segue para o seu kit de primeiro amigurumi. Em suma, pessoal, eu indico que você teste sua agulha de metal que já vem no kit. Use o novelinho avulso só para aprender os pontinhos e só depois que você aprender e ganhar confiança, evolui já para o seu projeto. Por quê? Isso vai evitar que você tenha
toda a dor de cabeça que eu tive e você não vai estragar o fio do seu projeto de meu primeiro amigurumi. E eu falo isso, gente, por experiência própria mesmo, porque eu fiquei usando o próprio fio da raposinha para treinar e aí quando eu fui de fato usar para o meu projeto, ele tava todo feio, todo esgarçado, então assim, eu tive que cortar um pedação. E como eu não tinha muita ideia se o tanto que vinha sobrava ou não, eu fiquei com medo de não ter fio suficiente para o projeto. E assim, não vale a pena o estresse. O objetivo de começar um hobby não é esse. Evitem ser como eu e treinem em um outro fio. Não é caro. Eu paguei cerca de R$19 nesse novelo enorme. Você pode usar para outras coisas depois, então. Outra coisa importante é a forma como você vai pegar a sua agulha. Eu já vi vídeos de pessoas pegando assim, que é como eu pego, e já vi pessoas pegando assim, que é a forma meio faca, assim, que eles falam, né? Mas assim, na maioria dos vídeos que eu assisti, todo mundo pega como caneta. E é também como eu me sinto mais confortável. Não existe, né, somente essas duas formas, com certeza, né? E não existe também uma melhor que a outra. Mas você tem que descobrir a sua e também saber como você vai se sentir mais confortável, né? Pensando que você vai fazer esses movimentos repetitivos nessa posição por um período considerável de tempo, porque você vai se viciar, eu tenho certeza. Então, talvez seja o caso de testar mais de uma posição para ver qual você sente melhor, qual você sente menos dor, qual você consegue fazer a longo prazo, qual você sente mais segurança de fazer o seu ponto. Agora vem, acho que é a pior parte, gente, pra mim no começo, que é a tensão no fio. Essa eu e a Paty, amiga, ai, lembra? A gente sofreu muito. Pra quem não sabe, né, a Paty, minha amiga, foi a minha amiga que eu chamei pra fazer o meu primeiro amigurumi comigo, que a gente veio, taquei meu novelo longe, enfim, já contei isso em outro vídeo. E eu vou trazer ela aqui um dia, prometo, pra gente contar essa história. E ela também mostrar os projetinhos dela. Ela faz contos livres maravilhosos. Acontece que no dia que a gente foi tentar aprender, nós não conseguíamos segurar o bendito projeto certo, gente, de jeito nenhum. Ela destra, eu canhota, ninguém. Marido dela, meu namorado, ninguém. E assim, cada ponto ficava de um tamanho. É uma coisa horrorosa, assim, triste demais mesmo. Mas, depois a gente foi descobrir que é assim mesmo. Né? Vai ficar feio, gente, não tem o que fazer. No começo vai ficar feio, vai ficar cada um de um tamanho, cada um de um jeito. E é isso, tem que aceitar. Porque, gente, assim, ninguém nasce bom. Essa é a verdade. E, assim, com certeza, alguém vai falar, ah, mas fulano nunca foi ruim, já começou com os pontos maravilhosos. Sim. Tem esses seres de outro mundo especiais, preferidos, abençoados. Mas nós aqui, eu e você, meros mortais, a gente nasceu completamente sem saber nada sobre a maioria das coisas. Então, a gente precisa aprender realmente aos poucos, errar muito. Então, assim, se você for um de nós, sinta-se acolhido, porque é assim mesmo e tá tudo certo, né? A gente vai errar, depois vai ficando bom. E a atenção no ponto realmente é algo que você vai treinar até que vai chegar uma hora que você vai olhar e ver que o seu projeto já está mais uniforme, que as linhas já estão mais igualadas, que os buraquinhos estão cada vez menores. Ai, gente, esse momento é tão bom. E a coisa mais legal que tem é você olhar a diferença entre um projeto e outro, como você evoluiu em tão pouco tempo. E é muito rápido mesmo. E é muito visível também. Então, assim, eu vou pedir para o meu editor colocar aqui as imagens de 2 ursinhos que eu fiz para os filhos da Lu, minha amiga. E olha só a diferença entre esses 2 projetos, gente. É a mesma agulha, é a mesma linha. Tem, sei lá, 1 mês e meio de diferença entre eles. E não foi só o posicionamento do biquinho, o acabamento, mas principalmente as trocas de carreira, como melhoraram. Nossa, melhoraram absurdamente. E essa eu acho que é a parte mais gostosa do crochê, sabe? Você vê a evolução inegável dos seus projetos. Então, é isso. Me digam aí qual agulha vocês usam, quais vocês querem testar, se tem alguma mania na hora de crochetar, eu quero saber. Me conta aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, olha só. Esse aqui eu esqueci de falar, mas é um dos meus melhores amigos, não só para o crochê, mas também para leitura. Ficou curioso? Aguarde os próximos vídeos que eu vou te contar tudo sobre ele.